O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, completa 40 anos de magistratura neste mês de novembro. Natural do Rio de Janeiro, ele pensou em fazer engenharia, mas optou pelo direito depois de quase perder a vida num acidente doméstico. Hoje é um dos mais experientes juízes brasileiros. Ele começou a trajetória na Justiça do Trabalho em 1978 e chegou ao STF em 1990, indicado pelo primo, o então presidente Fernando Collor. Já presidiu a Suprema Corte e esteve no comando do Tribunal Superior Eleitoral por 3 vezes, inclusive no período de implantação das urnas eletrônicas. Sempre deixou claro que não tem medo de polêmicas e nem de ser voto vencido. Nesta conversa, fala da carreira, dos desafios da justiça e do cenário brasileiro pós-eleições. Ministro Marco Aurélio Mello, obrigada por nos receber e, primeiro de tudo, parabéns pelos 40 anos de magistratura. Não é brincadeira, né? Aí nós vemos que já temos muita estrada percorrida. Isso para alguns assusta, para mim não, porque apenas me dá um conforto maior de ter, nesse período, servido aos semelhantes, né? E buscando sempre o aperfeiçoamento do trabalho. Agora, o senhor imaginava, nesses 40 anos, especialmente aqui dentro da área de poder, muitos desses 40 anos, muitos desses anos, na Suprema Corte e no Tribunal Superior Eleitoral. O senhor imaginava ver o país num estado político que se encontra neste momento, nesse período de eleições? Há uma expectativa muito grande e, lamentavelmente, nós chegamos à radicalização, aos extremos. E aí eu penso que falha a sociedade. A sociedade imagina que simplesmente não estejam sendo tomadas providências para se combater essa mazela, esse mal maior que é a corrupção. E estão sendo tomadas providências. Tanto que nós temos, inclusive, um ex-presidente da República preso, certo ou errado, mas está preso. Ou seja, a polícia vem atuando, o Ministério Público também e o Judiciário, revelando que a lei vale para todos indistintamente. Agora, claro que nós temos o sufrágio universal, a escolha dos nossos representantes, e aí, evidentemente, prevalece a vontade do eleitor. Ministro, qual o principal recado que o senhor enxerga das urnas nesse resultado de domingo? Que a sociedade continua querendo, né, que se avance no campo cultural. E aí ela revelou, na votação ocorrida, né, ela revelou uma insatisfação muito grande com o contexto, com os sucessivos escândalos, principalmente no âmbito da administração pública, e votou para se ter uma modificação considerados representantes, que eles atuem e que atuem visando o melhor para o Brasil. Agora, saiba a sociedade de qualquer forma que as instituições pátrias do Brasil, elas estão funcionando. Refiro-me à polícia, especialmente à Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário. E estão funcionando para tornar prevalecente o direito brasileiro. Recentemente, eu vi uma declaração sua que o senhor falava sobre os perigos do populismo, seja de direita ou de esquerda. Qual o seu temor em relação a isso, a questão do populismo, neste momento no país? Que o entusiasmo não encontre, né, limites. E aí, potencializando-se o fim a ser alcançado, que venham a ser atropelados os meios. Em um Estado democrático de direito, né, isso não pode ocorrer. Nós precisamos respeitar as regras estabelecidas, nós precisamos observar o que se contém na Constituição Federal e, evidentemente, a partir, né, desses documentos, buscarmos dias melhores para o Brasil, buscarmos o Brasil sonhado. Quando há
o que nós verificamos, né, agora nessas eleições, né, se tem a prevalência não do racional, mas a prevalência de paixões. E as paixões não merecem, né, evidentemente, uma ênfase absoluta. Essas paixões terminam pondo em risco, de alguma forma, as instituições, ministro? As instituições, elas são fortes. Agora mesmo, na homenagem aos 30 anos da lei básica do país, que é a Constituição Federal, eu terminei a minha fala, fui designado pelo presidente para fazer a oração, terminei apontando que o Supremo não pode faltar à nacionalidade. E o Supremo, como eu tive a oportunidade de dizer, não é simplesmente um poder moderador. Ele acaba sendo um poder definidor, uma vez provocado. Agora, existe alguma possibilidade nesse cenário todo, por essa experiência que o senhor tem, e nesse momento polarizado que o país enfrenta de novo de eleição, de ser uma eleição que termine caindo tudo na justiça de novo? A gente já viu um processo similar em relação à polarização e onde foi parar. E, aliás, o país que já enfrentou 2 impeachments, né, pós-redemocratização. O senhor vê algum risco disso? Incidentes são normais. E aí, evidentemente, atua a Justiça Eleitoral e tem atuado nesses anos de democracia muito bem, né? Agora, o que se busca é a vontade da maioria dos brasileiros. E eu creio que nós teremos debates revelando os 2 candidatos às plataformas políticas, o que pretendem fazer nos 4 anos de mandato, e os eleitores, então, escolherão o melhor. Que prevaleça sempre, é base na democracia, a vontade dos eleitores. Que sai ali registrada na urna, está lá registrada, urna que inclusive o senhor, quando presidia o TSE, foi o período de implantação das urnas, né, ministro? É um sistema realmente magnífico. Nós encerramos as eleições às 19 horas em termos de eleições presidenciais, ante o fuso horário de alguns estados, às 19 horas de domingo. E imediatamente nós tivemos a divulgação. Qual é o maior valor da urna eletrônica? É o afastamento do manuseio das cédulas, do voto proferido pelo eleitor pelo homem. O homem, evidentemente, ele tende, consideradas as paixões envolvidas na disputa, né, ele tende a extravasar certos limites. Com a urna eletrônica, não. A urna eletrônica, você comparece, você se identifica biometricamente ou não, não importa, né? E o seu voto é colhido com a maior fidelidade possível. O que é que o senhor considera que seria esse ultrapassar ou extravasar os limites, no caso, antes da urna eletrônica? Antes, eu trabalhei muito na apuração de eleições no Rio de Janeiro. E tinha um primo que era o juiz eleitoral da maior zona eleitoral, que é a Zona Oeste, né? E nós ficávamos cerca de 15 dias na apuração dos resultados. O fator tempo aí é prejudicial. E com a problemática alusiva à interpretação do voto, a cantada do voto e o lançamento do voto no mapa. Então, a possibilidade de ter-se, nesse caso, distorções é enorme. Claro que os mesários, aqueles que apuravam as eleições, atuavam com pureza d'alma, mas sempre é possível, onde o homem bota a mão, ter-se distorções. Ministro, a gente percebe quando o senhor fala, falando, olhando assim, como o seu olho brilha em alguns momentos, viu? Brilha de entusiasmo mesmo pelo que o senhor faz. É um apaixonado pela magistratura, né, ministro? Pois é, se não fosse, eu teria deixado a magistratura me aposentando, e aí vemos que o nosso sistema previdenciário não pode continuar aos 52 anos de idade. Completei em julho último 72 anos. E só me vejo saindo da cadeira de juiz na 1ª hora, com um cartão vermelho. Vai para casa, aí eu irei para casa. Agora, curiosamente, o senhor no início pensava ser engenheiro. E aí, como é que de fato veio essa paixão pela magistratura? Projeto de família. Meu pai sempre
teve imobiliária e nós continuamos com a imobiliária da família, né? E projetou minha vida profissional em termos de sugestão, evidentemente, né? Dessa forma, para a engenharia. Mas minha vida acabou dando uma guinada e tinha que ser. E aí abracei o direito, né? Me imaginava quando na faculdade um advogado, como meu pai, né? Mas surgiu a possibilidade de eu preencher um cargo destinado aos advogados no Tribunal Regional do Trabalho. E eu o fiz numa opção de vida. Magistratura é, acima de tudo, opção de vida, porque você atua numa área muito sensível, definindo no processo não o resultado de papéis, mas definindo destinos. E aí é que está, né, ministro? Tem que definir destinos de uma sociedade inteira. E tem fotos do senhor que realmente são bem fortes, que o senhor relatou. Eu lembraria, por exemplo, o caso da Lei Maria da Penha, é um deles. Pois é. Né? Tem a questão das algemas. Tentar lembrar alguns, assim, que são votos emblemáticos seus. São posições, né, realmente importantes. E procurei, e considerado minha formação técnica e, acima de tudo, a minha formação humanística, já que as leis são feitas para os homens e não os homens para as leis, a implementar a almejada justiça. Nos dois casos citados por você, o caso da algemas, em que era paciente do habeas corpus, um pintor de parede, um homem, por exemplo, comum, um cidadão comum, e também nos processos alusivos à Lei Maria da Penha, quando nós declaramos que, no caso de lesões corporais, a ação é uma ação pública incondicionada e que a mulher, a vítima, não poderia se retratar, reconhecendo, evidentemente, que a proteção não seria suficiente ante a subordinação tradicional da mulher, que, na maioria das vezes, acabava cedendo, se retratando para seguir, ter-se uma agressão mais grave do que a anterior. E o Pleno, a maioria, compreendeu dessa forma e pudemos realmente aperfeiçoar a própria Lei Maria da Penha. Para que siga ali e ela não ficasse exposta. Eu me lembro que muito do que vocês falavam ali era sobre o fato de a pessoa terminar sendo vítima mais de uma vez, porque ela tinha que lembrar o fato, tinha que sustentar o fato, a denúncia. As estatísticas revelavam isso, né? E aí, porque quando ela chegava antes do recebimento da denúncia e se retratava em audiência perante o juiz, né? Ela acabava cedendo. A manifestação de vontade dela não era uma manifestação realmente equidistante. Ela sucumbia, né, ao afeto e perdoava o agressor para, posteriormente, na maioria das vezes, né, o agressor reiterar aquele procedimento que poderia ser glosado. Tem um outro também, que é o caso dos fetos anencéfalos. Quando o processo ficou realmente pronto para julgamento, o colegiado não estava com a compreensão exata da matéria. Eu aguardei e, posteriormente, quando nós decidimos, por um score apertado, mas decidimos, viabilizando a pesquisa em células-tronco, eu disse, é a hora. Eu aí submeti ao plenário e nós votamos, como votamos, e reconhecendo a antítese entre feto anencéfalo e a vida, porque não se tem vida em se tratando do feto anencéfalo. E autorizamos a interrupção da gravidez, não se trata de aborto, né? Autorizamos a interrupção da gravidez sem o risco da glosa penal, quanto à gestante e quanto aos integrantes da equipe médica que auxiliassem nessa interrupção. Quando tem questões que são muito assim, que tocam muito nessa parte humana do cidadão, o senhor busca algum outro tipo de apoio consigo mesmo? Eu digo até um apoio espiritual para poder se concentrar. A gente vê que o senhor é uma pessoa religiosa. Aqui no seu gabinete a gente vê mesmo os seus santos, né? Sou católico, apostólico, romano. De alguma forma, o senhor busca algum fortalecimento? Eu não digo
no sentido de influenciar, direcionar voto por religião, não. Eu falo porque são decisões difíceis. Quando se atua com espontaneidade, com pureza d'alma, né, não se tem conflitos na arte de julgar, né? E se eu pudesse dar um peso, né, aos predicados formação técnica e formação humanística, daria um peso maior à formação humanística. Tanto que eu me dedico, eu estou sempre com o romance à mão, né, para perceber no romance e adotar, inclusive, posição os conflitos que são inerentes à vida gregária, à vida em sociedade. Para mim, o juiz deve ter realmente formação técnica, imagina-se que tenha, mas mais importante para quem atua como Estado e atua de forma coercitiva, substituindo a vontade das partes, é a formação humanística, é a busca da conciliação do trinômio lei, direito e justiça, potencializando a justiça. O que eu faço como julgador, geralmente, quando me defronto com um processo? Eu idealizo para a controvérsia a solução que eu entendo mais justa e só posteriormente vou buscar apoio na ordem jurídica, na legislação de regência. Encontrando o apoio, eu proclamo a solução idealizada. Não encontrando, porque vivemos, né, em um Estado democrático de direito, eu recuo e observo a ordem jurídica. Paga-se um preço e é módico por se viver em uma democracia. É o respeito irrestrito ao arcabouço normativo, à legislação pátria. E a atuação, inclusive, do Supremo, dos integrantes do Supremo, é uma atuação vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional e vinculada especialmente a esse documento que, no Brasil, precisa ser um pouco mais amado, que é a Constituição Federal. A gente vai continuar esta conversa, ministro, mas é daqui a pouquinho. No próximo bloco eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Nesse momento de polarização, extremos no país, aí em muitos momentos se fala assim, existe risco de ditadura de esquerda, existe risco de ditadura de direita no país novamente. O senhor vê esse risco de alguma forma? O risco eu sempre vejo, porque certa feita eu li um livro da Bárbara Tuchman, eu creio que é o nome, A Marcha da Insensatez. A história se repete. E, evidentemente, nós temos que estar atentos aos contornos. Claro que, eleito este ou aquele candidato, ele perceberá que precisa, por exemplo, do Congresso Nacional para governar. Ele perceberá que, estando na cadeira mais importante da República, ele deverá dar o exemplo em termos de observância da ordem jurídica. E nós estamos vivenciando uma democracia há 30 anos. Não há espaço de início para retrocesso, mas as instituições precisam estar atentas, inviabilizando qualquer tentativa nesse sentido de ter-se um retrocesso. Eu vou repetir. Em direito, o meio justifica o fim, não o fim ao meio. Eu não posso idealizar um resultado e aí atropelar o que está estabelecido para alcançar esse resultado. Agora, o senhor fala assim, precisa do Congresso para governar, e muito que há de crítica em relação ao judiciário, quando se faz crítica ao judiciário, é de que o judiciário estaria legislando, ou o judiciário estaria politizado. Como é que o senhor rebate essas críticas? Rosia, eu sustento a autorrestrição, eu sustento a autocontenção. Os três poderes da República são harmônicos e independentes. E as áreas de atuação dos poderes estão previstas expressamente na Constituição Federal. Não cabe aí invasão de área por este ou aquele poder. Cada qual deve atuar segundo o figurino constitucional.
Agora, não há, e eu afirmo isso, considerados os meus pronunciamentos no plenário, não há invasão, né, pelo Supremo de área reservada ao Legislativo. Quando nós atuamos a partir do instrumental que está na Constituição Federal e atuamos mediante provocação. Não é raro, por exemplo, um partido político vir ao Supremo e pleitear o pronunciamento, mas só que depois aí se potencializa quando o Supremo decide de forma contrária a certos interesses, se potencializa essa ótica de que teria havido uma invasão da área do Legislativo. Não há essa invasão. Agora, temas como aborto, como está para ser pautado no Supremo, a liberalização ali do uso da maconha, né, a descriminalização, até mesmo a prisão em segunda instância ou não, isso não era assunto que inicialmente deveria ter sido de fato decidido pelo Congresso? Na maioria das vezes nós temos temas, né, que deveriam estar no âmbito do Legislativo, não há a menor dúvida. Mas há direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. E, a partir desses direitos fundamentais, é que se busca a atuação do Judiciário. E, evidentemente, ele não pode deixar de atender uma pretensão que ele vem e que tem base, essa pretensão, na própria Constituição Federal. O comedimento é sempre importante. A atuação, evidentemente, com temperança e com essa percepção de que a República ela não se limita ao Executivo, não se limita ao Legislativo nem ao Judiciário, que cada segmento da República deve atuar na área prevista na Constituição Federal. Comedimento. O senhor se classificaria, daria um adjetivo a si mesmo de uma pessoa comedida? Há quem diga que detenho, né, um espírito muito irrequieto, né? Mas, evidentemente, eu me considero uma pessoa, né, vinculada ao direito aprovado pelos nossos representantes. E busco, claro, com uma experiência maior hoje do que tive há 10, 15, 20 anos, 30 anos atrás, eu busco realmente um ponto de equilíbrio, sopesando os valores envolvidos no processo. Mas o senhor se considera polêmico? Se polêmico for realmente revelar o convencimento sobre as matérias, eu sou um juiz polêmico. Agora, polêmico sob o ângulo, né, grego, né, de me mostrar um guerreiro a serviço da sociedade. O senhor nunca teve temor de ser voto vencido, por exemplo? Isso o senhor deixa muito claro em plenário. Claro, porque num colegiado, né, os integrantes não disputam coisa alguma. As partes disputam a solução do processo. O que eu sempre fiz questão foi de revelar, e revelar em público, e hoje mais em público ainda pela TV Justiça, o meu convencimento sobre a matéria. E aí, evidentemente, se eu formo a compreensão quando do julgamento do processo, e se não estou de acordo com uma certa corrente, levanto o dedo de virgem. Faço questão de que o meu voto seja anotado. Agora, não faço questão de formar na corrente majoritária. TV Justiça, que o senhor, inclusive, foi quem implantou aqui quando estava na presidência do Supremo Tribunal Federal. E aí, a partir daí, principalmente depois do julgamento da AP 470, o mensalão, muitos questionou, os ministros ficam todos expostos ali no plenário e isso influencia a decisão deles. Influencia, ministro? Não, não influencia. Nós ocupamos uma cadeira vitalícia. Ela é vitalícia justamente para nós atuarmos com absoluta independência. A cadeira não é uma cadeira voltada a relações públicas. E quem chega a uma cadeira de juiz, né,
não pode na vida almejar mais nada, principalmente quando essa cadeira está no órgão máximo do judiciário, que é o Supremo. Agora, a TV Justiça, ela deu uma transparência maior aos julgamentos plenários do Supremo. A TV Justiça, ela se mostrou e se mostra nos dias atuais uma TV voltada à cultura, ao aperfeiçoamento da própria sociedade. Aproximou o judiciário da sociedade e a sociedade do judiciário. E não deixa de ser um controle externo do próprio judiciário, no que nós, como servidores, devemos prestar contas aos contribuintes. Quando o senhor deixar a magistratura, pretende pegar a moto e sair por aí para descansar? Eu sei que o senhor é um apaixonado por motos. Pois é. Isso aí é uma paixão da época da juventude, né? E eu tenho até hoje, né, uma moto. É uma moto já antiga, 96, 97, com cerca de 16 mil quilômetros rodados, né? E é uma moto que alguns dizem que é possante, porque tem 1.500 cilindradas, né? E eu só consigo tempo para realmente recarregar a bateria dela moto, né? Circulando e queimar a gasolina do carburador. Gostaria de aproveitar muito mais, né? Nos passeios, no contato com a natureza, como viabiliza o fato de você estar pilotando uma moto. Mas, por enquanto, sua vida é a magistratura. Sim, é a magistratura e trabalho de sol a sol e trabalho com muita satisfação, e aí se confirma uma máxima de um antigo filósofo, segundo a qual a pessoa deve eleger um trabalho que dê prazer a ela para não trabalhar um dia sequer. E eu cuido dos processos e não sei de onde vem tanto entusiasmo depois desses anos de judicatura, né? Cuido do processo hoje como se fosse o primeiro processo da minha vida de juiz. Isso é muito bom porque me sinto um homem realizado. Ministro, muito obrigada por essa conversa. Ficaria aqui conversando mais um monte. Pois é, uma satisfação enorme, e creio que é importante levarmos a sociedade como um grande todo, né? O funcionamento em si do judiciário, a integração por homens, porque não somos semideuses, né? Por homens do judiciário, e que cada qual que tem hoje o ofício de julgar os semelhantes e julgar os conflitos envolvendo os semelhantes, atue com equidistância, com pureza da alma, como costumo dizer. Ministro, parabéns de novo. Uma satisfação muito grande, viu, Rosiana?